Voltar para o nosso bate-papo com o Célio Leão, e a gente muitas vezes fala, isso não vai acontecer comigo. Aí que é o problema, porque quando você se depara numa situação dessa, você não sabe como agir, né? Quando a gente vai convidar, falei de convidar para uma recepção em casa, mas para um casamento, vale o mesmo cuidado? Vale. Coloco aos amigos. Aos amigos? Né? É. Não tenho que seguir um outro... Não. Não? Não. Ou é um convite muito formal, vai. Você não tem tanta proximidade com esse casal. Tá? O correto seria, né, que se você quiser ser formal, o senhor fulano de tal e acompanhante. E acompanhante. E acompanhante. Tá? Ou 2 convites, senhor fulano, senhor fulano. E quando a gente vai receber alguém em casa, para passar um final de semana, uma casa de campo, uma casa de praia, um casal homossexual, põe os 2 no mesmo quarto, põe um em cada quarto? Claro. Se fosse um casal heterossexual, não era assim que você faria? Não, na minha casa só dorme juntos se for casado. Exemplo dos meus filhos. Ok. Então tá. Mas eles não são casados, por quê? Porque não existe uma lei que permita. Mas se vivem juntos, tudo bem, é casamento. Lógico. Então, casamento não é papel, é a convivência embaixo do mesmo teto, né? Um casal que vive junto, né? Um casal homossexual que vive junto, vai viver junto na sua casa, lógico. Mas e como o homossexual, por exemplo, vai marcar uma viagem? Liga no hotel e pede uma cama de casal? Um quarto de casal. Isso é tão normal, gente. E o pessoal da hotelaria, nós precisamos de fato prepararmos a nossa cabeça. Por quê? Porque essa área de hotelaria está se preparando para isso. É normal. Já estão preparados? Estão preparados, de hotéis 5 estrelas, né? Tem o pessoal do front desk, ou recepção, treinados a não esboçar reação. É um casal que vai se hospedar, entendeu? Cama de casal. Eu sou casada com o José Antônio, entendeu? E essa altura do casamento, hoje então a cama imensa, né? Você vai ficando velho, você vai ficando enjoado, né? Nós preferimos 2 camas de solteiro, entendeu? Por quê? Porque assim ninguém chuta ninguém, mas a gente pode se espalhar. É tão bom. Eu tenho calor. Então, da mesma forma que você prefere dormir em 2 camas, pode pedir um casal homossexual uma cama só. Claro que sim. Não muda nada. Assim, e assim, hotel que oferece de fato um serviço, entendeu? Recepção não pode. Quem somos nós para julgar as outras pessoas, né, Kátia? Quando a gente tem um casal de amigos homossexual que resolveram oficializar a união. Num casamento, obviamente no Brasil não se permite ainda o casamento, porque eu acho que é uma grande bobagem, né? Mas, enfim, leia para ser seguida. Então, não se pode oficializar de fato ali, no cartório, a união. Vamos fazer uma festa. Você pode fazer um contrato de união estável. Acho que sim. Fazer. Lógico, e aí nós estamos pensando racional, né? Racionalmente falando. Um casal homossexual que, puxa vida, que adquire bens, que constrói, né, coisas juntos. Se de repente um dos 2 vem a falecer, o parceiro fica... a ver navios, entendeu? Fica por conta da família, se vai aceitar ou não, né? Sem direito a coisas que de fato são dele por direito, né? Ele batalhou para conseguir. Mas aí se faz chá de panela, chá de tudo? Aí é um pouco demais. O que você pode fazer quantos não são os casais hoje que optam, né, por simplesmente morarem juntos ao invés das cerimônias todas tradicionais? E aí quando a gente vai visitar pela primeira vez, não leva alguma coisa? Leva um presentinho. Então, vale a mesma regra. Leva um presente para casa. Não é? Na verdade, é a mesma coisa, a gente que complica. Claro que sim. Eu tenho aquele livro chamado Etiqueta da Sedução. E aí eu lembro que uma vez disseram assim, não, você tem que escrever isso para gay. Não, gente. As mesmas regras de cavalheirismo, de delicadeza, que valem para um casal heterossexual, vale para qualquer casal homossexual. A gente é que complica mesmo. Cara. Eu acho que a gente complica. Porque, na verdade, tudo que foi dito é o que vale se fosse um casal dito tradicional. Uma família, né? A família que cobra. Quando é que você vai casar? Isso deve ser desagradável, né? Ainda mais se você está com o seu companheiro ou companheira do lado. Pois quer dizer, faz 20 anos que eu tenho aquela amiga ou aquele amigo do meu lado e a família insiste, quando você vai casar? Então a avó te empurra para algum conhecido, né? Pois esse tipo de atitude já é deselegante, né? Por parte da família. Sabe, acho que a vida de cada um cabe a cada um, não é mesmo? Então, o que responde? O que deve responder um homossexual, né, quando fazem uma pergunta como essa? Entendeu? Um dia eu caso, né? Quando você vai casar... Ou então fala, já estou casada com ela ou com ele, pronto. Pois mas aí se você fala isso para sua avó, né? Acho que assim... Apesar que as minhas avós tinham uma cabeça bem aberta, viu? Ótimo. Mas nem toda a família eram mais velhinhas. Sim, estamos falando do século XIX, né? As minhas avós eram mais velhinhas e acho que a cabeça talvez fosse um pouco
Primeiro porque acho que é alguma coisa que não era tão comum, não era tão falado, né? No tempo em que elas viveram. Tá? Então acho que assim, ser sensível. Sensibilidade acho que é a chave para você viver bem, né? Quer você seja aí uma família conservadora, entendeu? Quer você seja um homossexual que está tentando... Ser sensível, né? Não chocar os outros. Tá? E assim, respeito, né? Acho que respeito, sensibilidade, tudo isso faz parte daquele pacote, né? De um ser humano que a gente olha e diz, puxa, essa é uma pessoa elegante de fato. Né? O mesmo vale, gente, para essas uniões que a gente vê hoje em dia, não falando mais de homossexuais, mas o casal se separa. E aí depois cada um acaba casando e constituindo novas famílias. Quando se encontra todo mundo, quer dizer, o cuidado tem que ser redobrado. Você vai ficar relembrando com o seu ex-marido coisas do relacionamento. Não, gente, olha, eu penso assim. Ou a sogra, o sogro, né? Falando alguma coisa. Você pode se casar 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes você quiser, né? Mas eu acho o seguinte, a cada novo casamento, literalmente enterre o defunto, né? Então, o falecido vire a página, porque é ruim, né? Você tá num relacionamento que uma das partes, né, fulano fazia assim, né? Beltrano fazia assim. Eu gostava tanto da fulana. Então... Não é? O que aconteceu que você largou a fulana, né? Ou ela largou você? Não? Não, digo alguém da família. Não. Tá lá o novo casal, mas eu gostava tanto da fulana, ela era tão legal. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode fazer isso sem perceber, né? Mas assim... Se perceber sempre é bastante importante. Tem alguma história que você queira me contar aqui no ar? Não, mas é que acontece. Porque, olha, você tem filhos moços, você sabe. Às vezes a gente tem uma afinidade maior com determinada namorada, com outra, porque combina mais com o seu jeito. E você tem que ficar pisando no freio, porque a outra também é boazinha. Quer dizer, quem é você para decidir com quem que seus filhos vão se casar, vão namorar, né? Bom, a minha sorte é que eu gosto muito mais da namorada, né? Então, mas você gosta dessa daqui se ele voltasse para o anterior. Não, Deus me livre. Viu? Não é, olha, lembra? A gente quer a felicidade dos filhos. Ela não ia fazê-lo feliz. E mamãe é tudo igual? Lógico. Com etiqueta é tudo igual. Não deixava feliz. Não. Gostamos muito da namorada. Se você não passou por isso, um dia você vai passar. Tá rindo, mas é difícil. É difícil. Não, por quê? Porque, gente, os cabelos brancos não servem só pra ficarem do jeito que eles têm vontade quando você arruma o cabelo. Não. Significa experiência. E aí, assim, você tá vendo, né? Puxa, esta pessoa não é aquela meinha que vai descansar o pé cansado do meu filho. E parece que o outro insiste. Você tem que respeitar. Mas às vezes você vê as duas meinhas que até descansariam os pezinhos do seu filho. Mas de repente você comenta alguma coisa que não foi com aquela, foi com a outra. Isso é muito chato. É verdade. Isso mas graças a Deus a meinha que cabe no pezinho dele, a gente gosta muito e serão felizes. Mas como sair de uma situação como essa? Por exemplo, você chama a segunda com o nome da primeira. Eu fiz isso. Eu sabia que tinha história para me contar. Eu gostava das duas. Pede desculpa. Eu pedi, mas acho que ela, tadinha, não aceitou muito não, porque parece que é meio maldade que a gente faz, mas não é. Mas então, Katia, eu penso assim, na primeira oportunidade que você tiver, senta com ela e fala. Entendeu? Isso é coisa que acontece, você me desculpe, quero bem a você. Eu acho tão chato, né? Mas a coisa que acontece, gente, a gente não erra o nome de filho de vez em quando? Eu erro todo dia. Eu chamo até os cachorros com o nome dos meus filhos, pra ver como o erro se espalha. Mas eu vou pagar a língua. Porque minha mãe trocava o nome de todos nós e a gente ficava bravo com ela. Basta você ter seus filhos, você também trocar, não tem jeito. Você troca nome de amigo, entendeu? Você se engana, ou seja, né? Hoje a gente vive num mundo em que você é tão massacrado por informação que acho que confundir as bolas de vez em quando é absolutamente normal. Conversa com ela, pede desculpa. E não pode ser engessada uma relação, né? Quer dizer, você ficar repensando muito, quer dizer, eu vou ter que pensar se aquilo aconteceu. Perde a naturalidade, também, tá? Né? Pra todo mundo, né? E aí, de uma pessoa que, ao que tudo indica, você gosta muito, entendeu? Com o tempo isso vai te cansando e você vai passar a preferir não conviver com. Então a melhor coisa é conversar com ela e você é tão espontânea. Não, eu fiz isso, mas de quantas pessoas passam por isso e na hora ficam envergonhadas, né? Não tem. Eu falei, desculpa. Acabou. Eu confundi. Fala pra eles, vocês também, viu? Porque não, sei lá, não faz nada, não tem o que fazer.